Então, alunos, continuando a nossa aula sobre custos de produção, qual a metodologia que nós vamos considerar, né, para calcular os custos de produção? Como que a gente vai fazer? Né? Nós vamos trabalhar com a metodologia do Instituto de Economia Agrícola, né, do IEA, que é uma metodologia que ela trabalha os custos de produção no conceito de custo operacional. O que é custo operacional? É conceituado como despesas efetivamente desembolsadas pelos agricultores, pelo agricultor, mais a depreciação de máquinas e benfeitorias específicas da atividade, incorporando-se outros componentes de custos, que visam obter o custo operacional total de produção e viabilizar a análise da rentabilidade de a curto prazo. Vamos ver como funciona essa metodologia. Essa metodologia de custo operacional, ela divide o custo, né, em dois tipos de custo. O custo operacional efetivo e o custo operacional total. O que está dentro desse custo operacional efetivo? Como o nome já diz, despesa com operações, né? Pagamento de salário, por exemplo, gastos com máquinas, equipamentos e implementos, né, como óleo, graxa, reparo, etc. Também despesas com materiais, né, sementes, fertilizantes, corretivos, defensivos, sacaria, ração, né, e encargos sociais, né, impostos. E o custo operacional total, que é onde a gente vai ter a depreciação de máquinas, juros de custeios, né, nesse custo operacional total. Vamos entender melhor aqui nesse slide, né, como vamos trabalhar esses custos. O custo operacional efetivo são custos desembolsados e executados dentro do ano ou ciclo de produção. É aquilo que realmente foi gasto, né, que foi desembolsado, que você gastou, né, dentro do ano daquele ciclo de produção. A partir do custo operacional efetivo, a gente vai calcular o custo operacional total, tudo que se gasta dentro do ano para operacionar, né, para fazer com que aconteça aquela produção. Então, o que é o que a gente vai chamar de custo operacional total, o COT, né? O que é o COT? É a soma do COI, que é o custo operacional efetivo, mais a depreciação das construções, benfeitorias, máquinas e implementos, mais juros, por exemplo, juros de custeio, né? Se for o caso, né? Se existir pagamento de custeio ali na atividade. A partir do custo operacional total, a gente vai conseguir calcular o custo total da produção. Né? O custo total da produção. O que é isso? É o COT, né? O custo operacional total, mais a remuneração do capital investido, mais custo de oportunidade. Vamos entender agora isso mais detalhado. Vamos lá, entender melhor o que é o custo operacional efetivo, o COI. Né? São custos desembolsados e executados dentro do ano ou ciclo de produção. Para ser mais claro, vamos ver aqui um exemplo. O que pode compor o custo operacional efetivo na ovinocultura? A gente pode ter sal mineral, ração, vacina, vermífugos, mão de obra, né, mão de obra contratada, ou você tem um funcionário que seja fixo, ou as diárias, né, os diaristas, manutenção de pastagens, né, que essa manutenção de pastagem pode ser roço, né, manutenção de cercas, manutenção das instalações, tudo isso é o que você realmente vai ter que gastar, né, para acontecer dentro daquele ano. O ITR, né, que é o Imposto Territorial Rural, que é o imposto que você paga anualmente, então aquilo que você desembolsa todos os anos, aquele imposto, ele entra tudo como operacional. Essa metodologia, né, ela é muito boa, porque é bem mais fácil da gente compreender, né, essa metodologia do custo operacional, do que a metodologia de classificar todos entre custos fixos e custos variáveis. Né? Então, tudo que se gastar dentro do ano, tudo que você realmente tirar do bolso, tirar da sua conta bancária para pagar, né, ali dentro do ano, né, não se considera esse investimento. Construir uma instalação nova, uma cerca nova, não. Né, esse é investimento. Tá bom? Isso que a gente gasta e se acaba, vamos dizer assim, é desembolsado e executado dentro do ano, é o custo operacional efetivo.
E a gente vem, depois de calcular esse custo operacional efetivo, a gente vai calcular o custo operacional total. Né? Como eu já falei anteriormente, é o COI, né? A soma do COI, que é o custo operacional efetivo, mais a depreciação das construções, das benfeitorias, máquinas e implementos, mais juros de custeio, se for o caso. Né? Um exemplo, na própria ovinocultura, o que seria o participaria do COT, né? A depreciação de uma máquina forrageira, por exemplo, aquela máquina que se usa para triturar a ração, né? A depreciação de uma bomba de água, né? Que utiliza para bombear água para os animais, a depreciação de um aprisco, a depreciação de cercas e de pastagens. E aqui a gente vai entender o que é essa depreciação que a gente está falando. Tudo na vida tem uma vida útil, né? Tudo que se compra, todo item material, ele vai ter uma vida útil, vai ter um tempo de duração. Então ele vai se desgastando, né? Ele vai se desgastando e vai chegar um momento que ele vai se acabar, né? Então ele vai se depreciando com o tempo, né? E essa depreciação, ela é uma reserva destinada à substituição do item. Porque o que acontece? Se você não considerar no custo de produção a depreciação, né, você pode ser que não esteja sendo viável, você não tenha conseguido guardar o recurso, ter dinheiro para quando uma máquina ali danificar, você substituir. Né, você substituir essa máquina. E aí, se você não contabiliza a depreciação, não tem condições de substituir os itens quando vão desgastando, sua propriedade vai ficando velha, vai ficando inviável. Né? Vai chegar um momento que você não consegue mais produzir porque todos os itens que você tinha no início da produção, quando eles começam a produzir com um investimento, você tinha um recurso de uma outra fonte, começou, investiu, comprou todos os itens novos e começou a produzir, mas aí não está considerando a depreciação, pode ser que sua produção não esteja sendo viável e você não consiga, né, guardar recursos, não consiga guardar recursos para substituir um item quando ele danificar. Então essa depreciação ela é uma reserva, né? Ela é um custo fixo, né? Porque ela já é calculada anualmente de acordo com o valor do item, né? E ele não apresenta desembolso direto. A depreciação não é algo que você vai gastar anualmente, né? Ele é um custo indireto da produção. Aqui a gente tem uma forma de como a gente calcular a depreciação de um bem. Né? A gente calcula a depreciação de um bem, né? Depreciação anual, né? A gente pode calcular ela anual, dependendo da situação, você pode até, se for um ciclo mais curto, se o ciclo da sua cultura é cada 6 meses, você pode calcular essa depreciação anual e na hora de inserir no custo de produção, dividir essa depreciação por 2, por exemplo. Mas calculando a depreciação anual, o que a gente tem? Depreciação anual é igual ao valor do bem novo, ó, VN, valor do bem novo, menos o valor residual de sucata. Quase sempre esse valor residual de sucata é zero. O que é isso? Você vai usando um item, chega um momento que ele não lhe serve mais, uma máquina, por exemplo. Tem um momento que ele não lhe serve mais. E aí é um valor de sucata, se ele tiver, né? O valor que você vende ele ali para ser uma outra destinação, reciclagem, por exemplo. Quase sempre esse valor é zero, porque muitas máquinas, quando ela termina a sua vida útil, ela realmente não serve mais para a gente reaproveitar para nada. Algumas outras ainda servem, a gente vende no quilo, né, como ferro, né, mas quase sempre ela é zero. Então, é DA, que é igual a VN menos VR dividido por V, que esse V grande é a vida útil do bem. Vamos ver isso no exemplo que fica bem mais fácil. Como calcular essa depreciação? Então é um exemplo que é o cálculo da depreciação de uma ensiladeira. Né? Ensiladeira é uma máquina bem comum nas propriedades do produtor de ruminante, que é para ela triturar, né? Picar forragem para a gente fazer silagem. Então a ensiladeira que você vai comprar ela aí nova, comprou ela nova, por exemplo, com 10 anos de vida útil. Então, o valor desse item novo foi R$ 7.500 e o valor residual a gente colocou aqui R$ 100, por exemplo, que ela pode ser, digamos assim, vendida aí no quilo, os ferros dela, quando sobra alguma coisa dela ainda presta. Mas, na maioria das vezes é zero, né? Você pode até considerar isso como zero também.
Então, qual é o valor da depreciação anual? É 7.500 menos 100 dividido por 10. 7.500 menos 100 é 7.400, né? Dividido por 10, que é a vida útil dela, 10 anos, né? Essa máquina vai durar. Detalhe, só lembrando aqui, aproveitando esse exemplo, lembrando, essa máquina pode durar 10 anos, mas eu vou fazer manutenções nela, vai danificar uma correia, às vezes a chave pode danificar, eu preciso trocar. Isso aí já vai lá para o custo operacional efetivo que você gastou, certo? Que você gastou dentro do ano. A depreciação aqui é de acordo com o valor que você investiu no bem. E aí, essa conta aqui de 7.400 dividido para 10 vai dar 740 ao ano. O que isso significa? Que anualmente você tem que adicionar ao custo de produção o valor de R$ 740 referente a uma reserva para substituição dessa ensiladeira, quando daqui a 10 anos ela não servir mais, né? Você precisa substituir. Então, é uma reserva que você vai fazer. Por quê? Ah, mas eu já gastei esse valor. Mas sua produção anual, ela está consumindo, todo ano ela consome uma parte da vida útil dessa máquina, certo? Então, isso precisa sim ser contabilizado no custo de produção. Entenda isso. É uma máquina, mas ela está sendo desgastada, sendo utilizada para produzir aquele item. Então, ela está consumindo, certo? Então, ela está consumindo item para produzir. Se você usa essa forrageira diariamente, essa ensiladeira diariamente para triturar capim, para colocar para suas vacas leiteiras, então suas vacas leiteiras estão consumindo parte daquela máquina. Compreendido? E o custo total da produção? O custo total da produção é o COT, que é o custo operacional total, mais remuneração do capital investido, mais custo de oportunidade. O que é esse custo de oportunidade? Terra e mão de obra familiar. Vamos falar de cada um para a gente poder entender melhor. Então, o que é capital investido? Capital investido, eu posso ter capital investido em terra, né, porque eu comprei uma terra há muito tempo, eu tenho um capital investido nela, o valor que é dessa terra. Capital investido em máquinas, implementos, instalações e capital investido em animais. Para a gente entender uma boa forma esse capital investido, é porque você poderia pegar tudo isso, vender, né? Você poderia pegar tudo isso e vender e utilizar esse dinheiro para outra atividade, até para suas despesas pessoais. Então, seu capital está investido nesses itens, terra, máquinas, instalações e animais. Como que a gente calcula, né, essa remuneração do capital investido? Né? Esse capital investido refere-se a um valor, nessa remuneração, ela refere-se a um valor sobre o capital imobilizado. Né? Por quê? Aquele valor, né, que você gastou em terra, em animais, em cerca, em máquina, se isso você não produzir, não retirar, né, não pegar esse dinheiro de volta, não produzir com esses itens, ele vai estar lá empatado, você não vai estar conseguindo ganhar nada se você não produzir a partir deles. Né? Usualmente, as metodologias de cálculo de custo de produção calculam uma taxa de 6% ao ano, né, em cima do capital investido, porque é baseado na poupança. Se você pegar, né, todo aquele valor que você tem ali em terra, em animais, em cerca, em benfeitorias, em vez de ser esse valor investido tivesse na poupança, ele estava te rendendo 6% ao ano. Então ele tem que te render também, esse capital investido, ele tem que te dar essa renda de no mínimo 6% ao ano. Então é muito simples calcular. Aqui nesse exemplo, né, eu coloquei um ensiladeiro que custa R$ 5.000 no valor atual de mercado. Né, porque esse valor do capital investido ele é no valor atual. Né, se você tem uma ensiladeira, não é o valor dela nova. Na hora de calcular anualmente esse capital investido, é o valor atual do bem. Né, porque 7.500 lá era uma ensiladeira já nova. Aqui ela já foi usada, já tem, digamos, 2 anos de uso. Agora, se eu for vender ela hoje, ela vale R$ 5.000. Certo? Então, a cada ano você vai avaliar o valor de mercado daqueles itens que você tem, né, para calcular a remuneração sobre o capital investido. Então, é muito fácil você fazer esse cálculo. Né? Veja que a matemática dos custos de produção ela não é nenhum problema. Né? Ela não é nenhum problema. Então, calcular esse capital
investido aqui, né, a remuneração do capital investido nessa ensiladeira é calcular 5.000 vezes 6 dividido por 100, que vai dar R$300 ao ano. Então, o que que acontece? Naqueles seus custos de produção, você tem que ser remunerado, né, a sua vaca, na sua produção de leite, sua produção de carneiros, você tem que ser remunerado com R$300 ao ano, porque você tem R$5.000 investido em uma ensiladeira, porque você poderia vender ela se isso não for te remunerar, né? Se não tiver valendo a pena a sua produção. Você poderia vender ela, pegar esses R$5.000, colocar na poupança que estaria te rendendo esses R$300 ao ano. Compreendido? E outro ponto que entra no custo total de produção é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É um valor relativo ao que se poderia render se tivesse outra finalidade. Por exemplo, a terra. Né? Se a sua terra, em vez de estar sendo criada para produzir ovinos, né, ela poderia estar, se a produção de ovinos fosse interessante, você poderia estar com essa terra para outra atividade, estar com ela alugada, né, estar produzindo outros animais nessa terra. Então você está deixando de ganhar, né? Você pode estar deixando de ganhar com outra atividade. E a mão de obra familiar. A mão de obra familiar também é considerada um custo de oportunidade, porque se você não estivesse gastando aquelas horas, se o produtor não estiver gastando aquelas horas diárias, as horas diárias trabalhando no negócio aí da família, ele poderia estar gastando essas horas diárias trabalhando para um vizinho, né, fazendo esse serviço, e estaria sendo remunerado por isso. Então tem que ser considerada essa mão de obra familiar, né? Alguns locais, materiais, apostilas, vocês podem ver que podem encontrar essa mão de obra familiar lá no custo operacional total. Outras metodologias consideram a mão de obra familiar aqui dentro como um custo de oportunidade, né? Eu acho mais interessante ter a mão de obra familiar realmente como um custo de oportunidade, né? Porque em vez se eu não tiver aqui, digamos que a família é uma família e tem um jovem, né? Esse jovem, ele trabalha diariamente na produção ali da família. E aí não está sendo rentável a produção, ele está precisando de um dinheiro para suas despesas familiares e não está conseguindo dinheiro. De repente ele vê que está sendo mais interessante para ele, em vez dele ir trabalhar lá na capineira, né, da produção de leite, da produção de carneiro, ele dá uma diária para um vizinho, porque com isso ele vai ter dinheiro. Então, se isso nos custos de produção, que acontece, a família não está considerando, né, a mão de obra familiar nos custos de produção, e às vezes o custo da produção daquele item está muito mais alto do que eles imaginam. Certo? Então, como isso é considerado como custos invisíveis, né? Porque você não observa que você tem uma terra ali que ela podia estar servindo para outra utilidade, não calcula a mão de obra familiar. A mão de obra familiar tem um valor altíssimo, né? Tem um valor altíssimo, e são custos geralmente tidos como invisíveis dentro da produção. Então, qual o valor da terra? Também se considera, né, uma taxa de 6% ao ano sobre o valor da terra nua. Então, um exemplo, se eu tenho uma terra de 100 hectares, onde o custo por hectare é R$1.000, então essa terra vale R$100.000. Né? Ela vale R$100.000. Então, esse custo de oportunidade da terra, vai ser calculado aí 100 vezes 6, dividido 100.000 vezes 6 dividido para 100, que é um custo de oportunidade de R$6.000. Ok? Porque esse custo de oportunidade você também poderia vender a terra, né, ou destinada para outra atividade, você poderia vender a terra e pegar esse valor e investir na poupança, e você teria R$6.000 por ano. E a mão de obra familiar, né, como que a gente calcula o valor referente, né, à mão de obra familiar? A gente calcula o valor relativo a essa mão de obra se ele estivesse trabalhando em outra propriedade, né, se ele estivesse trabalhando o dia e recebendo por aquele dia trabalhado a diária, né, como a gente considera. E depois que a gente tem todos esses custos, né, como é que a gente vai saber o custo de produção unitário? O custo de produção unitário, a gente vai dividir o custo total, quando a gente somar tudo isso, tudo que foi gasto, o custo total pela quantidade produzida.
pela quantidade produzida, a gente vai ter o valor do meu quilo de carne, o valor do meu animal, da minha cria, o valor do meu litro de leite, o valor do ovo, certo? Também eu posso calcular o custo operacional efetivo unitário, né, o COI unitário, dividindo o custo operacional efetivo, né, pela quantidade produzida, né, pela quantidade produzida. Como também eu posso calcular, né, o custo operacional total unitário dividindo o custo operacional total pela quantidade produzida, certo? Porque com isso eu vou saber, né, eu vou saber melhor se o que mais está impactando na minha produção, se é o custo operacional efetivo, se é o custo total, né, ou se é o custo de oportunidade, né, e a mão de obra familiar o que mais está impactando no custo de produção. Na próxima aula que vamos gravar, nós vamos ver um exemplo, né? Vamos analisar um exemplo de custo de produção utilizando os dados reais, né? Eu vou mostrar uma planilha para vocês de uma experiência, né, que eu fiz, prática, né, e mostrar os dados reais de produção de cordeiros, né, para a gente possa realmente entender, ficar bastante claro esses custos de produção, ok? Até mais e bons estudos!